A reforma tributária que está em discussão no Congresso e a BR-319, que ficou de fora do novo PAC lançado pelo governo federal, são temas que estão presentes entre os amazonenses. Sobre as pautas e outros assuntos, vamos conversar com o coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Amazonas, Zé Ricardo. Ele que também é economista, advogado e político. Zé, bom dia. Muito obrigada por ter recebido a nossa equipe aqui. Bom dia, Viviane. Uma satisfação poder conversar, com todos que acompanham o Amazonas 1. Nessa semana foi lançado o Plano Safra Agricultura Familiar. De que forma esse programa ele vai beneficiar os trabalhadores rurais aqui do Amazonas? O Plano Safra da Agricultura Familiar tem esse objetivo de facilitar o acesso através dos bancos oficiais com juros mais baixos para que o agricultor possa investir na produção e na compra de equipamentos, de máquinas. Então foi lançado aqui no Amazonas também essa semana para a gente divulgar tudo que tem disponível, principalmente para, além dos agricultores, para ribeirinhos, indígenas, quilombolas, a participação das mulheres, vantagens maiores para também os jovens na área da agricultura. Na cúpula da Amazônia foi lançado um documento buscando a sustentabilidade. O senhor não acha que com os benefícios aí que o senhor pautou, esses agricultores eles não podem prejudicar ainda mais o meio ambiente? No caso da agricultura familiar, e de modo geral a agricultura, a produção de alimentos, tudo que foi colocado até hoje pelos cientistas é de que é possível se produzir mais da mesma área que hoje já está sendo ocupada, não há necessidade de desmatar. Aliás, o pequeno agricultor ele não é o causador de desmatamento, geralmente são os grandes empresários do setor do agronegócio que buscam grandes espaços para a expansão das atividades. Elas geralmente criam mais impactos ambientais. Mas o pequeno agricultor não, ele precisa do espaço para produzir o suficiente para o sustento da sua família, muitas vezes até de forma cooperativa e associativa, poder ter um resultado melhor, que esse é o objetivo agora do presidente Lula ao recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o senhor, como um petista ferrenho aqui no Amazonas, o senhor não acha que o presidente Lula ele está um pouco afastado aqui da capital amazonense? Pois é, você vê, o presidente Lula já esteve aqui no Amazonas, mas foi lá em Parintins, esteve lá prestigiando e lá, claro, lançando e, vamos dizer assim, inaugurando estruturas que favorecem o povo. No caso da questão da energia, também tratando sobre a questão da internet e outros investimentos. E ele já falou que até o final do ano ele também está querendo vir aqui para Manaus. O vice-presidente ele já veio 2 vezes só esse ano, mas o presidente Lula já foi, acredito que umas 3 vezes aqui no nosso vizinho, Belém. Você não acha que essa questão política impede um pouco ele de já ter vindo aqui, não? O Lula tem muitas agendas, Ele não quer saber agora, ele é o presidente da República, não quer saber de partido político, quem o governador apoiou ou não. Então, a preocupação dele são os investimentos na Amazônia. Então, o Lula também tem muitas viagens internacionais e toda viagem ele traz benefícios para o Brasil, investimentos e muitos países querendo ajudar também aqui a nossa região. Na sua opinião, por que você acha que o governo Lula deixou de fora aí a BR no novo PAC que foi lançado recentemente? Eu acredito que precisa ser atendido todas as questões ambientais. Acredito que o governo deve retomar isso, não entrou no PAC agora, talvez não tenha sido resolvido ainda tudo que é necessário ser cumprido dentro da legislação ambiental e também indígena, porque nós temos áreas indígenas ao longo da BR. Existem as preocupações de impactos que pode ter, com ampliações de áreas urbanas, com exploração da madeira de forma ilegal e invasão de terras indígenas e reservas ambientais. Eu acho que tudo isso tem que ser bem esclarecido, definido, para que depois seja asfaltado. Eu sou defensor que a BR-319 funcione plenamente. Então, Zé, falando em reforma tributária, o senhor acha que o texto que agora está no Senado ainda representa uma ameaça para a Zona Franca de Manaus? Claro que em relação a nós, da Zona Franca de Manaus, tem preocupações. Primeiro é que tem que constar não só na PEC, mas também depois nas leis complementares, o diferencial, ou seja, que para Manaus, Zona Franca, há uma redução desse imposto que vai ser criado. Tanto o IBS como o CBS são impostos sobre bens e serviços. Então tem que ter uma redução. Existe a preocupação sobre a arrecadação do Estado,
porque está se criando um fundo para compensar eventuais perdas de arrecadação do Estado. Isso precisa estar muito bem claro ao ser aprovado no final pelo Senado e no final a aprovação final do Congresso Nacional, para manter a política de incentivos e a arrecadação do Estado também ser mantido, que hoje já chega próximo de 30 bilhões de reais. Então, se tiver algum problema, o Estado vai arrecadar menos, vai ser um problema nos serviços públicos. Ainda falando em texto de reforma tributária, o que o senhor acha do senador Eduardo Braga como relator desse texto? Olha, é muito bom quando você tem um senador, que é do próprio Estado, aqui, lá na relatoria ou na comissão, para poder defender os nossos interesses. Então, isso foi muito bom. É bom porque ele vai levar esclarecimentos para os outros senadores, para fazer o convencimento como é necessário manter a política de incentivos, as vantagens e o nosso polo industrial, porque é um polo importante para o desenvolvimento aqui do Amazonas. Os partidos de esquerda aqui no estado, eles nunca tiveram tanto protagonismo. Na sua opinião, o que leva a população a votar em políticos que não são de esquerda? Isso é uma coisa interessante que tem que ser avaliada. Acredito que agora, com o Lula no governo, as próximas eleições, isso deva favorecer bastante candidaturas do campo da esquerda. E é por isso que é importante lançar candidaturas já nas eleições do ano que vem. Acho que o ano que vem, a eleição municipal, tem que ter candidaturas do Partido dos Trabalhadores, que eu defendo isso, para disputar não só a capital, mas as principais cidades do estado. Há, de fato, uma briga interna entre os políticos do Partido do Trabalhador no estado? Desde quando o partido foi criado, tem vários grupos internos que estão sempre disputando. E toda vez que a gente se aproxima das eleições, a disputa é maior. Porque cada grupo interno quer também apresentar e apresenta sempre nomes, a gente faz o debate, votações, discussões, até definir candidatura. Às vezes há uma decisão de não apoiar, de não lançar candidato próprio e lançar um outro, de um outro partido aliado. Eu sou defensor que o partido lance candidaturas. E isso sempre é muito discutido. No passado era muita confusão, até briga mesmo. Hoje é mais discussão política e decisões que têm que ser tomadas, às vezes, até pela instância nacional. O senhor já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi deputado federal e também já se candidatou a cargos majoritários aqui no Amazonas. Em 2024, o senhor pretende voltar a disputar algum cargo, seja ele majoritário ou de vereador? Eu estarei participando da eleição, serei candidato. Dentro do Partido dos Trabalhadores, claro, vamos disputar a questão majoritária. Mas se eventualmente não for candidato majoritário, seremos candidatos sim a vereador. E, portanto, estarei participando das eleições do ano que vem. Zé, muito obrigada pelo bate-papo que a gente teve hoje. Agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, como já ressaltei, de ter falado de temas tão importantes para o nosso Amazonas. Aí, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado também e estamos sempre à disposição. Você acabou de conferir a entrevista com o Zé Ricardo, ele que atualmente é coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura do Amazonas. Eu sou a repórter Feifiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade.